O que é uma revolução colorida? As recentes iniciativas da oposição cubana podem ser classificadas dessa maneira? No programa da semana passada, a gente começou a discutir esse assunto. Hoje eu volto ao tema para falar mais detalhadamente de algumas características das chamadas revoluções coloridas. Também vamos discutir em que medida o modelo de revoluções coloridas estaria sendo tentado na pátria de Fidel. Eu sou Fábio Palácio, começa agora mais um Cultura em Movimento. Podemos caracterizar as revoluções coloridas como um modelo contra-revolucionário bem-sucedido, apropriado às condições do século XXI. Esse modelo tem sido usado para contrapesar a influência russa e chinesa em várias regiões. Por meio da estratégia de revoluções coloridas, o imperialismo testa novos padrões de atuação política, menos coercitivos e mais consensuais, que combinam o uso massivo de poder econômico e financeiro, inclusive por meio do financiamento de ONGs, com formas de pressão diplomática e métodos pacíficos de mobilização civil. Por meio das revoluções coloridas, o imperialismo busca gerar ou administrar processos de mudança de regime a um custo econômico e político mais baixo do que aquele envolvido em fórmulas de caráter coercitivo militar. A complexidade de formas de atuação e colaboração que verificamos nas chamadas revoluções coloridas confirma o impacto das relações internacionais sobre o jogo interno das forças políticas em um dado país, como já antecipava Antônio Gramsci. É necessário levar em conta que a estas relações internas de um Estado-nação se entrelaçam as relações internacionais, criando novas combinações originais e historicamente concretas. Uma ideologia nascida em um país mais desenvolvido se difunde em países menos desenvolvidos, incidindo no jogo local das combinações. A religião, por exemplo, sempre foi uma fonte de tais combinações ideológico-políticas, nacionais e internacionais. E com as religiões, as outras formações internacionais, a maçonaria, o Rotary Club, os judeus, a diplomacia de carreira, que sugerem expedientes políticos de origem histórica e as fazem triunfar em determinados países, funcionando como partido político internacional que opera em cada nação. O imperialismo parece ter compreendido que um número crescente de situações requer o domínio de novos métodos de ação política, eles próprios em constante evolução. Um dos traços característicos do modelo de revoluções coloridas é a atuação enérgica de movimentos, entidades, articulações e atores da sociedade civil. Eles conferem uma aura de legitimidade aos objetivos políticos perseguidos. Uma análise das experiências modelares que comentamos na semana passada, em particular a Revolução Bulldozer na Iugoslávia, a Revolução das Rosas na Geórgia e a Revolução Laranja na Ucrânia, revela como, a partir de ligações transnacionais, organizações de transparência eleitoral se retroalimentaram umas às outras. Acompanhe essa descrição de Mark Basinger. Ativistas da sociedade civil na Geórgia estabeleceram ligações com a Otpor, uma organização sérvia atuante na Revolução Bulldozer, na primavera de 2003. Alguns dias após retornarem, haviam criado a Camara, movimento juvenil protagonista da Revolução das Rosas. Na Ucrânia, o movimento Jovem Pora, que teve papel central na Revolução Laranja, teve como modelos as organizações da Sérvia e da Geórgia. Um grande número de jovens kirguizes foram à Ucrânia durante a Revolução Laranja como observadores eleitorais. Eles voltaram para casa para criar um novo movimento, Kel-Kel, baseado na Otpor e na Pora. Todos esses movimentos de juventude adotaram como forma principal de luta o monitoramento de eleições. Eles promoviam apurações paralelas, cujos resultados serviam à denúncia de desvios eleitorais. O que fica claro é que estratégias políticas e simbólicas, assim como modelos de cooptação e formação de quadros, em geral jovens de bom nível educacional, foram compartilhados e aperfeiçoados ao longo do tempo.
Não admira que os movimentos Otpor, que significa resistência, Camara, que significa basta, Pora, ou está na hora, e Quel, ou renascença, possuam todos a mesma marca, um punho cerrado, ícone de rebeldia, provavelmente decalcado, de forma fraudulenta, da antiga organização militante norte-americana Panteras Negras. Porém, mais importante que o intercâmbio desses grupos entre si são as suas ligações com ONGs e instituições governamentais dos Estados Unidos e da Europa, de onde provém o apoio técnico e midiático, a solidariedade política, as fontes de financiamento indispensáveis ao exercício de suas atividades. Entre essas organizações destacam-se Freedom House, National Endowment for Democracy, NDE, International Republican Institute, IRI, e a Fundação George Soros, todas muito atuantes, tanto nas revoluções coloridas da órbita pós-soviética quanto na chamada Primavera Árabe. Não menos dignas de menção são National Democratic Institute for International Affairs, Open Society e Fair Elections. Esta última, aliás, forneceu assistência técnica e quadros para o monitoramento de sufrágios na Geórgia e na Ucrânia, nas eleições que serviram de estopim para as chamadas Revoluções Coloridas. Em todos esses casos, logo após a divulgação dos primeiros resultados oficiais, os observadores denunciavam supostas irregularidades, legitimando queixas e protestos das forças oposicionistas, como descreve Felipe Ortega em dissertação sobre o tema. Os observadores eleitorais se misturavam na prática à dinâmica política interna do país. As ONGs e fundações que citamos anteriormente despenderam, no período imediatamente anterior às Revoluções Coloridas, centenas de milhões em financiamentos para os países que serviram de palco a esses episódios. As informações sobre esses dispêndios não são secretas, podem ser obtidas nos próprios sites das organizações. Como mostra o professor Paulo Vicentini, na Jordânia, o ciberdissidente Oraib al-Hantawi foi financiado pela NDI. No Iêmen, a jornalista Tawakel Karman recebeu apoio da NED e da ONG Women Journalists Without Chance. Na Argélia, a Coordenação Nacional pela Mudança Democrática recebeu recursos da NED e do sindicalismo norte-americano. E na Síria, Tal al-Malouin, uma blogueira de 20 anos, que teve papel ativo no início do movimento contra Bashar al-Assad, fez uma viagem de preparação no exterior. Desde 2005, 10 mil egípcios participaram de programas e estágios sobre democracia e governança, financiados pela USAID e organizados pela NDI, pela IRI e por mais 28 organizações. Os europeus não são menos ativos nessa área. Eles atuam tanto através de tradicionais fundações de estudos e formação de opinião, como por meio de ONGs de agitação política. As formas de atuação de ONGs e outras organizações internacionais incluem não somente o acompanhamento de campanhas e eleições, mas também cursos sobre governança, democracia, direitos humanos e outros temas, além de atividades voltadas à capacitação técnica e política de quadros. Vale lembrar que, aqui no Brasil, Sérgio Moro participou desse tipo de estágio no exterior. Foi em 2007, como noticia esta matéria publicada no jornal Washington Post. Só que, no caso de Moro, o curso de formação política que ele fez não foi promovido por uma ONG ou por qualquer fundação, mas pelo próprio Departamento de Estado norte-americano. Também vale recordar que, no caso de Cuba, como noticiou a imprensa do próprio país, o principal expoente das recentes manifestações contra o governo, o dramaturgo Júnior Garcia, líder da plataforma oposicionista Arquipélago, participou em 2019 de uma oficina organizada na Espanha pela Universidade Norte-Americana de St. Louis. O evento tinha como tema o papel das Forças Armadas em uma transição. Garcia admite que participou da oficina de 3 dias em Madrid e declara que o evento foi transparente. Segundo o jornal El País, ele agradeceu ao evento acadêmico de 3 dias em Madrid pela oportunidade de conhecer a Guernica, de visitar museus, de falar de mudanças políticas em Cuba como algo absolutamente normal e necessário, de perguntar a Felipe González sobre aquelas noites de pesca com Fidel e de aumentar minha cultura sobre o papel dos exércitos
em sociedades democráticas. Aliás, vale lembrar que, após o insucesso da marcha em Cuba, Garcia imediatamente voltou a tomar o caminho da Espanha, onde se encontra neste momento. Antes, Garcia havia usado a plataforma Arquipélago para convocar uma marcha oposicionista para o último dia 15. Após o regime cubano declarar a marcha ilegal, considerando que se trata de uma provocação dentro da estratégia de mudança de regime para Cuba, movida por outros países, Júnior Garcia deu um passo atrás. Ele afirmou que, após conversar com outros membros da plataforma Arquipélago, decidiu marchar sozinho, no dia 14 de novembro, um domingo, portando apenas uma rosa branca. Cabe lembrar que, coincidência ou não, esse tipo de método de ação política dita não violenta sempre foi um traço típico do modelo de revoluções coloridas. Essas estratégias foram difundidas através de manuais como Da Ditadura à Democracia. O livro, disponível em 25 idiomas, foi escrito pelo cientista político Gene Sharp, um dos mais conhecidos especialistas em técnicas pacíficas de mudança de regime. Sharp foi professor da Universidade de Massachusetts e pesquisador em Harvard. Foi um dos criadores da Albert Einstein Institution, organização voltada ao estudo e à sistematização de fórmulas de resistência não violenta. É inevitável lembrar do Manual Sharp quando remontamos a um episódio da Revolução das Rosas na Geórgia, que acabaria por dar nome aos acontecimentos naquele país. No dia 22 de novembro de 2003, o movimento oposicionista na Geórgia, liderado por Mikhail Saakashvili, invadiu o parlamento enquanto o então presidente, Eduard Shevardnadze, dava posse aos deputados que tinham sido eleitos semanas antes. Os manifestantes traziam consigo rosas, símbolo do caráter pacífico do protesto. Diante do contingente numeroso de manifestantes, o presidente abandonou o parlamento e decretou estado de emergência no país. No dia seguinte, forças policiais relutaram em reprimir o movimento pacífico, munido de rosas. Pressionado e desautorizado pelas forças sob seu próprio comando, Shevardnadze renunciou. No caso em questão, pessoal, o uso de rosas sugeria um enfrentamento pacífico aos poderes coercitivos do Estado. Essa forma de luta está entre as recomendações de Gene Sharp. Em situações em que a população se sente impotente e assustada, é importante que as tarefas iniciais para o público sejam de baixo risco, ações de fortalecimento da confiança. Estes tipos de ações, tais como o uso de uma roupa em uma forma incomum, pode registrar publicamente uma opinião divergente e proporcionar uma oportunidade ao público de participar de forma significativa nos atos da dissidência. Os estrategistas devem escolher um tema cujo mérito será amplamente reconhecido e difícil de rejeitar. Em outro trecho de seu livro, Sharp sugere: no início de uma nova campanha para enfraquecer a ditadura, as primeiras ações devem ser projetadas em parte para testar e influenciar o humor da população e prepará-la para continuar a luta através da não cooperação e do desafio político. A ação inicial é suscetível de assumir a forma de protesto simbólico. O ato inicial pode, por exemplo, envolver a colocação de flores em um local de importância simbólica. Quando lemos essas palavras de Gene Sharp, é difícil não lembrar das ações de Júnior Garcia em Cuba. As autoridades cubanas afirmam que Júnior Garcia é um líder criado por manuais e apoiado pelos Estados Unidos com o propósito de provocar um enfrentamento civil em Cuba. Garcia também é vinculado pelo governo aos cubanos exilados em Miami, que a Havana acusa de estarem por trás de atividades contra Cuba. Garcia se defende dizendo que a plataforma Arquipélago e a passeata são propostas genuínas, nascidas dentro de Cuba como resultado da crise. Já as autoridades cubanas afirmam que tudo é parte de uma manobra orquestrada por Washington. Podemos falar em revolução colorida? Ora, não resta dúvida de que noções como revoluções coloridas e guerras híbridas têm sido muitas vezes usadas de forma um tanto genérica e indiscriminada. Mas é preciso reconhecer que conceitos como o de revolução colorida já foram examinados na literatura em ciência política
E mais importante, que existem por trás desses conceitos fenômenos reais da luta pela hegemonia, que precisam ser estudados e analisados em suas manifestações particulares. Se você gostou deste vídeo, eu te peço aquela força. Curta, compartilhe com as pessoas próximas. A gente se vê na próxima semana com mais um Cultura em Movimento.